Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlio Henrique e aqui no canal você vai encontrar informações sobre a tecnologia. Não importa se você é iniciante nessa área ou se você já tem longa data, esse conteúdo é para você. E hoje eu vim compartilhar, na verdade, uma função que eu descobri do SQL Server meio a um problema, né, uma automação que tinha que ser desenvolvida, e nós encontramos alguns problemas e essa função nos ajudou, que é a string underline AGG. Eu não sei como se pronuncia o nome por completo, por isso que eu falo ela pausadamente aqui, mas eu vim trazer o que ela faz, como que ela funciona, pontos positivos, negativos, e vim trazer todas essas informações e compartilhar essa experiência com vocês, que pode com certeza ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação ou algo similar. Então, depois da vinheta, nós vamos entrar no conteúdo e eu vou mostrar tudo para vocês e explicar como que funciona. E estamos de volta e nós vamos falar sobre a função string underline AGG, que basicamente é o que ela faz, qual que é a principal função que ela exerce, né? Basicamente ela faz o agrupamento de informações, só que não um agrupamento simples, na verdade ela transforma uma coluna inteira de informações em um único campo com um delimitador, que pode ser uma vírgula, um pipe, pode ser um hífen, um underline, você vai escolher, fica ao seu critério, e ela é muito simples de utilizar. Mas antes de eu entrar aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês já conheciam essa função, se você já conhecia ou não, deixa nos comentários se você já teve uma experiência utilizando essa função ou uma ideia diferente de aplicação, deixa aqui também que eu vou responder todos esses comentários, vou olhar, assim eu também aprendo junto com vocês. E se você passou já alguma dificuldade também de passar semanas, uma semana, dias tentando solucionar algo e só descobriu indo atrás da documentação ou perguntando, deixa aqui sua experiência, como que foi, se foi prazeroso, se você conseguiu resolver, se não, se você está resolvendo, e aí a gente consegue trocar essas figurinhas para poder trocar, né, informações e vamos aprender um com o outro cada vez mais, ok? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e vou mostrar na prática como funciona essa função e deixar aqui para vocês o que eu particularmente achei dela também, tá? Eu deixei uma tabela pronta já com poucos dados, que é o ID, o nome, eu criei uma chave de acesso aqui, né, de forma automática, o status, se esse usuário ele está ativo ou inativo, e a data de criação da informação. E basicamente, como é que funciona essa aplicação, tá? Eu vou copiar os dados aqui da coluna. Então, vamos lá. Se eu quiser executar ela, eu vou fazer um select, vou colocar aqui o nome dela, string underline AGG, e vou abrir parênteses para nós colocarmos as informações que ela precisa para poder funcionar. E eu vou colocar o from aqui, que é a tabela, né, da onde ela vai pegar as informações. Bom, perfeito. Já montei a minha estrutura aqui, e agora nós vamos para a etapa do código. O que essa função pede? Ela pede duas informações. Primeiro, qual coluna você quer utilizar as informações? Então eu vou pegar o nome. Vou colocar vírgula, e veja que ele já traz um informativo aqui, ó, do que você precisa para essa função funcionar. Então ele quer a expressão, ou seja, o campo que você quer fazer isso, eu já coloquei o name, e agora ele pede o separador, ou seja, como assim? Qual é o limitador, né? O caractere que você quer utilizar para separar essas informações. Então eu vou colocar aspas simples aqui e vou falar que eu quero utilizar o pipe. Para não ficar as informações coladas, eu vou dar um espaço aqui, no início e no final. E olha que legal, ele fala que isso aqui retorna um nvarchar, né, no max, ou seja, ele não pega um limite de caracteres aqui e ele vai fazer essa junção de informações. Pronto, está pronta aqui a minha função. Se eu selecionar e executar, olha só como ele vem. Ele pegou todos os nomes da minha coluna name e fez uma junção, separando com um pipe. Ó, se eu copiar e colar aqui em cima, olha só, ele pegou Alice Johnson, pegou a primeira informação da coluna, da tabela, né? Deixa eu até mostrar como que tá as tabelas aqui. Bom, ele pegou o primeiro nome aqui, Alice Johnson, aí colocou o delimitador que eu escolhi, o pipe, e aí trouxe o Bob Smith, colocou também, aí utilizou o delimitador, e se vocês verificarem, ele trouxe todos os dados que está na coluna name. Então é isso que ele funciona. E agora
eu vou explicar a minha situação para vocês entenderem por que eu utilizei isso. Na empresa onde eu trabalho, apareceu no board do projeto, eu precisava fazer uma automação no SQL Server para levar os dados mastigados para uma automação RPA, né, que é o Robotic Process Automate. Ele basicamente simula as funções, né, as ações de um usuário no computador. Ele faz pressiona o teclado, move o mouse, perdão, digita no teclado, imputa informações em campo, insights. Então, basicamente é isso que ele faz. E ele tinha que levar essas informações num front-end para os analistas realizarem toda a verificação dos orçamentos, né, para avaliar para os clientes. E basicamente eu tinha que pegar esses dados, compilar eles, fazer uma série de validações e levar essas informações mastigadas para esse RPA distribuir. Só que lá os analistas eles podem analisar mais de um orçamento para o mesmo cliente ao mesmo tempo. E ele pode fazer a junção dos itens. Então, o que acontece? Para eu mandar essas informações, que são mais de 20 colunas, né, ia ficar muita informação no front-end, na interface onde o analista ia olhar, ia ficar muito registro, muita informação. E com esse monte de informação, ia complicar a vida dele, né? Ele ia perder muito tempo olhando dados, para depois ele poder fazer uma análise e responder para um cliente. Isso é péssimo. E a nível de automação, a performance iria lá para baixo. Por quê? Eu teria que colocar um while, que seria fazer um loop para olhar cada linha da tabela para ver se era daquele mesmo cara e juntar as informações. Ou seja, imagina, a minha tabela tem 1.000 milhões de registros, aproximadamente. Então imagina ela ficar passando a todo momento em 500 mil de informações para ver se tinha alguma outra informação para aquela pessoa, para aquele mesmo cliente. Então não fazia sentido e eu precisava buscar alguma coisa que fizesse isso muito rápido. Eu busquei diversas outras informações, consegui, fui reduzindo, só que para reduzir mais ainda foi onde eu fui buscar na documentação do SQL Server, né, da Microsoft, e aí eu pesquisei pelas funções de agrupamento, e aí me veio essa string underline AGG, veio a concatenar, veio o group by, veio outras informações, mas ela foi o que mais se aproximou. E qual que é o ganho dela? Quando você faz um group by ou concatena, ele vai juntar sim as informações, só que ele vai te trazer várias linhas como resultado. E eu não podia ter várias linhas para não complicar a vida dos analistas, né? Seria muita informação. Então, essa função, ela pega todas as informações e compila trazendo um único campo, um único valor, onde eu poderia jogar dentro de uma variável, de um único campo, para facilitar. Então, imagina, um analista está lá todo momento trabalhando, querendo entregar os orçamentos cada vez mais rápido. Aí eu vou entregar uma lista. Não, agora ele não olha uma lista, ele olha um único campo com um único valor, que tem todas as informações bem mastigada para ele conseguir fazer toda a tratativa. Então isso agilizou também muito a automação, a ponto assim, tipo, de eliminar uns 15 minutos para fazer essa entrega de informação. Então otimizou demais, ok? E aqui eu quero fazer até uma ilustração para vocês, tá? Um pouco fora do contexto, mas que tem a ver com o conteúdo, que é o seguinte: imagine que você está aí na sua casa e você está estudando para uma prova, ou está lavando louça, ou está fazendo alguma atividade que é da sua rotina, que você precisa fazer, ou que é urgente para você entregar o mais rápido possível. E aí do nada acaba a energia. Você não tem bateria no celular e te complica, você não consegue estudar para a prova, não consegue fazer suas atividades e você começa a ficar preocupado, já às vezes estressado, e não consegue pensar na solução como que você faz isso. E aí você imagina, pô, vou na casa do meu irmão, de algum parente, de algum amigo, só que é longe, e aí você vai perder muito tempo com esse deslocamento até você conseguir chegar lá e fazer o que você precisa fazer, se houver essa possibilidade. Então veja que você ia dar uma volta, você ia não ter uma saída. E aí você lembrou que você tem uma lanterna guardada. E aí você corre, pega essa lanterna, acende essa luz e você consegue fazer as suas atividades, consegue estudar para a prova, consegue lavar a sua louça, consegue fazer o que você estava fazendo. E aí ilumina uma luz no fim do túnel. Por que eu fiz essa ilustração, essa analogia? Porque é basicamente isso. Uma lanterna, você não fica utilizando ela constantemente, todos os dias. E é a mesma coisa com essa função, você não vai utilizá-la todo santo dia.
ela é para algo muito específico. Dependendo da situação, você pode usá-la como estratégia para trazer uma solução. E para você trazer essa solução, você precisa saber onde buscar, você precisa saber que ela existe. Então, por isso que eu te convido a se inscrever aqui no canal para você ter essas soluções, essas informações em mãos. Porque se isso acontecer com você, por mais que hoje você não vai utilizar essa função, você vai saber que nesse canal, que o Júlio, ele trouxe um exemplo na prática e te mostrou que existe aquela alternativa dentro do SQL Server. E isso vai fazer a diferença na hora de você trazer uma solução rápida ou você lembrar que tem algo que ajude. Então eu te convido a você acompanhar os conteúdos, se inscrever no canal, ficar de olho, porque além dessa tem muitas outras que eu trouxe aqui e que eu pretendo trazer, que eu tenho uma lista aqui muito grande de conteúdo com diversas tecnologias e vai ser muito bacana fazer essa troca de conhecimento, ok? Bom, finalizando aqui a nossa analogia, né, a nossa ilustração, eu vou trazer para vocês aqui agora os pontos positivos e os pontos negativos de utilizar essa função, que são muito importantes, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto negativo é o seguinte. Nessa tabela, em todos esses registros que eu passei, todos os campos nomes estão preenchidos, tá? Agora, se eu tivesse um campo vazio aqui, nulo, no caso, né? Que ele aparece aquele null, essa função não pega campo null e nem faz nenhuma tratativa para esses campos. Então, se tivesse um campo null aqui, simplesmente ela iria ignorar, sem colocar essa informação, ela ia meio que saltar, né? Então, esse é o ponto negativo. Se você precisar de dados nulos, você vai precisar utilizar uma outra estratégia primeiro, nesses campos, e depois você utilizar essa função, ok? Então esse é o primeiro ponto negativo. O segundo é, essa função ela só está presente nas versões de SQL Server 2017 em diante. De 2016 para trás, esquece, ela não vai estar à sua disposição. Esse é o segundo ponto negativo aí, referente a essa alternativa. Então, agora eu vou falar para vocês o terceiro ponto negativo. Se vocês repararem, eu fiz todo o processo somente com uma coluna. Se eu tentar fazer com mais de uma, ele não permite. Tanto que, na documentação, ele permite somente uma única coluna aqui para fazer esse separador. Mas existe uma forma de burlar isso e você conseguir trazer mais do que uma coluna fazendo a junção de informações. Você pode fazer de duas formas. Eu posso utilizar o concat, que é o concatenar aqui. Eu coloco o nome, e aí eu vou colocar aspas simples, espaço, né? Outra vírgula, e aí eu vou colocar o campo que eu quero, que é o segundo, que é o status. Eu coloquei esse espaço em branco aqui para separar o nome do status que ele vai carregar, tá? Então, aqui eu preciso ter um único campo, um único valor para ele fazer a separação com o pipe. Então, se eu carregar essa informação, olha só. Ele trouxe bonitinho para mim aqui, eu vou copiar e vou colar aqui. Veja que ele trouxe o nome do usuário, que é a Alice Johnson, e aí ele separou, igual eu pedi aqui para ele, e trouxe o status que está active, né? Ou seja, que está ativo. A mesma coisa com Bob Smith, ele colocou que está inactive, e aí ele deu o espaçamento e colocou o delimitador. Essa é a forma de você fazer junção de informações de colunas para conseguir utilizar essa função string AGG. Só que, se você tentar colocar aqui sem o concatenar, colocar tipo nome, vírgula, status, ele não permite, tá? Então, essa é a forma de utilizar aqui essa terceira opção. Não é um dos melhores mundos, porque quanto mais informações, mais lento vai ficando, né? Mas aqui é uma alternativa ainda para você tentar contornar ou trazer a solução que você precisa. Perfeito? Então, esses são os 3 pontos negativos. Agora, o que tem de positivo, Júlio? Bom, primeiramente, é a parte do clean code, né? O código fica muito mais limpo. Eu não tenho muitas informações, grandes linhas de código aqui para poder fazer isso. Anteriormente, no projeto que eu estava tocando, eu tive que fazer um loop, utilizar o while, utilizar diversas outras funções para poder fazer uma série de validações e conseguir chegar nesse resultado, onde apenas essas linhas aqui já resolveram todo o problema. Ok? Então, deixa o código mais limpo. Tem uma performance muito boa, porque ele carrega diversas linhas. Ó, vou te dar um exemplo. Lá na a tabela
que eu utilizei tinha próximo de 500 mil de registros, e esses 500 mil de registros, vamos supor assim, que eu tive que fazer em cima de umas 300, de 100 a 300 mil registros. E foi muito rápido. O poder de processamento foi muito rápido. Tanto que eu reduzi a performance de. Eu rodava só esse pedaço em 15 minutos, praticamente, ele caiu para menos de 1 minuto. Então é muito rápido mesmo. A performance vai lá em cima. Então, esse é o segundo ponto positivo. E o terceiro, que você tem uma informação aqui limpa, né? Você tem a opção de colocar delimitadores. Você consegue separar pelo caractere que você precisar. Então, isso aqui ajuda até você exportar, importar e exportar bases para você colocar em alguma outra plataforma. Se você precisar de algum limitador, né? Igual o CSV, né? Que é o Command Separator Value, que tem no Excel, ele faz para você importar no banco de dados. Você conseguiria extrair daqui com esses delimitadores também para você importar em algum outro lugar. Então, essas são as vantagens. É um recurso muito bacana, mas lembre-se, é para casos específicos, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe uma luz para resolver algum problema, deixa o seu like aí para fortalecer. Para aqueles que essa informação não ajudou nesse momento, né, que ela não serviu para você solucionar o seu problema agora, não fique triste, pelo contrário, vem aqui nos comentários desse vídeo, deixa aqui qual que é o seu problema, que eu posso trazer um conteúdo em cima deles e nós podemos fazer essa troca. Né? Eu posso ver o que você está passando, para ver se eu passei também e trazer esse conteúdo aqui para o canal, que vai ajudar você e mais outros inscritos também. E nós fazemos essa comunidade crescer e também trazer conteúdos muito legais aqui, que sejam bacanas e também muito úteis para vocês utilizarem aí no dia a dia, para resolver os problemas do dia a dia. Tá certo? Então é isso, galera. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.